Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. Hoje a gente vai estar falando um pouco da romantização da ayahuasca, né, nos meios ayahuasqueiros. E hoje estamos aqui com a Juliana Germano, mais uma vez, que é psicóloga, estudou na PUC, tem o Instituto AYA-RD, de redução de danos ayahuasqueiros, e também está dando um curso, né, de ayahuasca e saúde mental, e introdução dos pensamentos críticos. Hoje a gente está querendo saber dessa parte mais profunda, né, que muitas pessoas romantizam a ayahuasca. E hoje a gente vai falar um pouco do lado B, né, da ayahuasca, que é muito importante as pessoas terem ciência do que está acontecendo hoje nesse meio ayahuasqueiro e aonde se tem muitas dúvidas e críticas, né, a serem feitas para as pessoas ficarem em alerta sobre as coisas que vêm ocorrendo, né, nesse meio. Tudo bem, Ju? Seja Tudo bem-vinda bem. aqui ao Relata Ayahuasca. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e poder falar, né? É um tema um pouco delicado, né? Tem muita resistência, né? Também dentro do meio ayahuasqueiro para a gente pensar sobre isso e ver os efeitos disso, né? Assumir que tem impactos, que tem efeitos negativos, né? Da Sim, forma como a gente fala sobre a ayahuasca, da forma como a gente olha e que a gente romantiza, né? Eu acho que é legal colocar, né, sobre essa questão do curso e da proposta, né, do ARD, que é isso, né, são nomes, a gente pensa, redução de danos, né, para quem conhece, para quem está familiarizado com esse termo, né, muitas vezes se pensa como que vai levar isso para a ayahuasca, por que levar isso para a ayahuasca, como se a ayahuasca não precisasse, né, o cenário sim, ayahuasqueiro não precisasse de uma redução de danos. Porque não, porque é tudo cura, porque a ayahuasca resolve, né? Mas na minha prática, no meu trabalho, né, já trabalho com isso há 7 anos, venho desenvolvendo esse trabalho, né? E tomando ayahuasca há 10 anos. E nesse tempo, né, que é pequeno, perto da, da dimensão, né, da grandeza desse universo, né, da ayahuasca, mas nesse tempo de estudo que eu tenho, na verdade, eu já vi muitos danos e muitos problemas e muitos riscos, né? E fui desenvolvendo esse trabalho para ver como reduzir esses riscos, também entendendo que tem um tanto que não está no nosso controle, né? A gente exatamente, pode fazer muitas coisas, mas a gente não pode garantir, né? E exatamente. eu acho que uma primeira questão que existe é que muitas pessoas acham que dá para garantir muita coisa dentro dessas cerimônias, né? Como se a ayahuasca por si só ela fosse dar conta de tudo, né? E na minha prática eu vejo que não é assim. A gente vai falar sobre isso. E um outro ponto que eu queria também só colocar é sobre o grupo de estudos, né? Muitas pessoas, né, quando eu falo, eu acho que saúde mental, e as pessoas sabem que eu sou psicóloga, que tenho esse trabalho, as pessoas vêm com muitas perguntas, né? Mas pode isso, não pode aquilo, o que acontece, né? E aí as pessoas querem respostas prontas, assim, né? Como se fosse um protocolo, assim, né? Isso Sim, pode, isso não pode, a pessoa toma isso, ela não pode, né? Mas na prática também acaba sendo muito mais complexo do que isso, né? Cada situação é uma situação, tem que olhar bem cada caso, contexto, né? E aí eu tenho essa compreensão de que não tem como a gente pensar em ayahuasca e saúde mental sem desenvolver um pensamento crítico, né? Sem sim, desenvolver um discernimento, né? De todas essas coisas que a gente está falando, né? Então a gente trabalha muitos temas, né? Para chegar e falar sobre saúde mental, sobre questões de saúde mental, tem toda uma série de coisas que vem antes, né? Na minha compreensão e como a gente faz esse curso, né? Esse grupo de estudos. Muitas coisas para se pensar. Uma delas é a romantização, né? Então, só para dar essa clareada assim, né, do que é esse projeto, do que é esse trabalho. A gente tem esses grupos de estudos, a gente tem processos, né, eu não gosto muito dessa palavra porque, né, a gente também vai falar sobre isso, mas de capacitação para pessoas que querem trabalhar com redução de danos em contextos ayahuasqueiros. A gente tem um estudo sobre isso. Eu não gosto muito dessa palavra porque parece que vai finalizar, né? Você fez sim, a capacitação, logo você está capacitado. E você pode fazer porque você sabe, né? E eu discordo disso. Eu estou trabalhando com isso, né? Estou desenvolvendo isso há 7 anos. E eu não sinto que eu estou capacitada. Eu estou me sim, capacitando constantemente, né?
Então, acho que essa também é um ponto interessante, né? E, além disso, a gente tem esse trabalho de redução de danos na prática, né, em cerimônias em parceria com povos indígenas, também faz parte desse trabalho ter essa disposição de fazer essa parceria com os povos indígenas, né, para que eles possam conduzir, né, eles, como Sim. eu entendo, né, esses guardiões desses conhecimentos, esses guardiões dessas tradições, de como fazer, por que fazer, né, essa condução cerimonial. E a minha parte, a parte de quem trabalha com isso na prática ali de redução de danos, é auxiliar esse processo, né, ajudar para que essa integração entre essa cultura que vem da floresta e a cultura, as várias culturas, né, que tem dentro de uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, para não ter um choque tão grande, né, para poder integrar melhor esses mundos, né? Então, essa é a nossa parte também com anamnese, com orientação das pessoas que estão chegando, né? E cuidados durante a cerimônia e processos de integração depois da cerimônia, né, para ajudar a pessoa a digerir, entender, né, e integrar também o que ela viveu. Então, esse é o trabalho. Lá no salão a gente tem uma cabeleireira que o filho dela foi chamado pela namorada para ir no ritual. Ele acabou indo, no começo foi mais tranquilo, mas na segunda e na terceira vez foi uma quebra para ele. Ele surtou, teve que parar no psiquiatra, teve que ser internado algumas vezes. Hoje ele não pode ouvir falar de ayahuasca, assim, né? Descobriu uma bipolaridade, né, que ele tinha e ninguém sabia. Então isso causou um dano muito grave nele, muito traumático, né? Então acho que se tivesse uma atenção melhor a isso, né, de como conduzir dentro das casas mesmo, né? Porque uma das coisas que ele não teve foi apoio de muito, a ayahuasca cura, e não é bem assim. A ayahuasca ela mostra, eu acho que coisas do nosso inconsciente, onde as nossas máscaras de vida, né, não deixa nós captarmos, ela tira esse véu, você vê, só que a decisão é só sua. O processo de cura, quem conduz, eu acho que somos nós, né, mudando a atitude, mudando os padrões, né? E não em si não que ela não deixe de curar, né, porque esse é um benefício que ela traz, mas colocar toda uma fé em cima dela também eu acho que é muito perigoso. Eu acho bem delicado, né? Acho que esse tema da cura, ele é um tema delicado, né? Eu acho que tudo passa por a gente entender do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de cura, o que a gente está falando quando a gente fala de cuidado, o que a gente está falando quando a gente fala de espiritualidade, né? Muitas vezes a gente parte do princípio que todo mundo está entendendo igual e que assim é desde o princípio, desde os primórdios dos tempos. Mas quando a gente vai estudar e entender, bom, qual é essa compreensão de cura que a gente tem, da onde ela vem, o que é, né, tudo que ela engloba, né? Muitas vezes a gente vê em cenários ayahuasqueiros, né, dentro desses contextos, uma ideia de cura ligada com uma coisa de você ser a sua melhor versão, né? Então você Sim. virar uma coisa que é um ideal que se tem dentro desses contextos e que curar é chegar mais perto disso. E aí é bem complicado, né? Porque existem muitas variáveis. Primeiro, da onde vem esse ideal, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, considerando tanto questões históricas, né? Processos de colonização, processos as influências do cristianismo dentro da nossa concepção do que é o certo, do que é o errado, né? Também pensar cultura, sociedade, né, capitalismo, produtividade, né? Então, o quanto essas influências, você tem que ser sua melhor versão para você continuar produzindo e estar sempre feliz e produzindo e produzindo. A quem isso interessa, né? Da onde Exatamente. vem essa ideia de que isso é a cura, de que é aí que a gente tem que chegar? Será que é sobre isso? E também uma questão de entender que cada pessoa vai vir de um contexto e o quanto se ignora isso dentro desses espaços ayahuasqueiros, como se tivesse todo mundo partindo do mesmo lugar e fosse só uma questão de fé para você conseguir chegar no lugar que você quer ou no lugar que você tem que chegar, que é esse ideal, né? Mas aí, com isso, na verdade, o que acaba acontecendo é uma reprodução de muitas violências, né? De exclusão, de marginalidade, né? De deixar pessoas se sentindo culpadas por não conseguirem acessar a paz, o amor e a coisa divina, como se, se você não conseguiu é porque você não merece, ou porque você não se abriu,
né? E aí se desconsidera qual é o contexto de vida daquela pessoa, de onde ela vem, o que ela passou, Exatamente. quais são as oportunidades que ela teve na vida, né? Então acaba ficando essa coisa um pouco como tem que se encaixar nesse molde que a gente não considera de onde vem, porque que se formou. Não, essa é a verdade, todo mundo tem que se encaixar nisso, e se não se encaixa, tem um problema com essa pessoa não recebe apoio, essa pessoa não recebe cuidado, ela é afastada, ela é ignorada, ela é excluída do meio, porque ela está denunciando de alguma forma que não é tão bonito assim, que não é tão amor Sim, e paz assim, então ela não serve, né? Porque precisa manter essa ideia, né? Então, eu acho que aí entra em várias questões muito complicadas, né? Porque se a gente vai pensar o que é a cura, né? Se a gente vai pensar quais são os diversos processos que uma pessoa pode ter, considerando quem ela é, de onde ela veio, o contexto que ela está, quem está servindo, qual é a ayahuasca que está sendo servida, né? Que muitas vezes a gente não tem a menor noção de onde vem, que exatamente. Qual feitio é procedência aquele. tem, né, aquele produto? Exatamente. Né? E a pessoa que está conduzindo, tem tantas pessoas conduzindo cerimônia que não tem a menor condição, né? Ou da Sim, onde veio essa condição? Quem disse que ela podia? Por que ela acha que ela pode, né? Então, são muitas, muitas variáveis, muitas questões para a sim, gente pensar, para a gente começar a entender por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, né? Ou o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma experiência extremamente traumática e ela precisa de ajuda para fazer alguma coisa com aquilo. sim, E aí entra de novo também uma questão de crenças, né? Que a gente já está falando sobre romantização também, que é essa perspectiva de que tudo que acontece é o que tem que acontecer, que a ayahuasca sabe de tudo. Pô, mas aí a gente vai ver dirigentes abusivos que abusam das sim, pessoas que estão ali. Ah, não, mas ali tudo bem, a ayahuasca deixou. Não faz sentido a gente sim, pensar nisso, né? A pessoa não leva, a pessoa está ali abusando das pessoas, só que ela não leva uma peia, né? Ela não se sente sim, mal, ela não tem nenhuma crise de consciência. Por quê? Porque a ayahuasca acha isso legal? Não faz sentido a sim, gente, né? Se a gente for começar a pensar e conversar sobre essas coisas, a gente vai ver que são várias narrativas que elas não conversam. Né? E aí entra essa questão da importância de um pensamento crítico, da importância de um questionamento, né? Porque não se questiona nada dentro desses espaços, né? É como se questionar é duvidar da fé, é duvidar de Deus, é duvidar da ayahuasca, e aí dúvidas não são bem-vindas. Você tem que se entregar, você tem que confiar, você tem que acreditar em absolutamente tudo que vem. E eu acho que esse cenário, né, essas crenças que são reproduzidas, essas narrativas que são difundidas, elas são grandes causadoras dos problemas que a gente vê. Né? Porque se com você certeza. ignora que precisa de um cuidado específico, entender quem é aquela pessoa, saber que cada pessoa vai demandar um tipo de atenção diferente, ou vai precisar de uma orientação diferente, você vai entendendo que não dá para você generalizar, você vai entendendo que o buraco é muito mais embaixo, E que é muito muito mais mais baixo. complexo, né? Cada ser humano ele tem uma história, né? Então já tive uma história de um rapaz entrar assim, eu não tô bem, eu não tô bem. Eu me lembro que eu tava lá no Alan e a Aline tava dando de mamar, né? Aí eu vi que ela tava ali, ela não ia sair, né? Aí eu cheguei pra ele, ô irmão, vamos lá pra fora, vamos tomar um alho, não sei o quê. E acabei ficando ali junto com ele. Eu falei pra ele, cara, você não quer passar um rapé e tal, isso daí ajuda, você pode botar pra fora, que eu tô vendo que você tá com muita dificuldade, mas só pra de leve, não sei o quê. Aí ele fez o sopro nele mesmo. E chegou uma hora que ele começou a fazer a catarse dele ali, e ele foi colocando pra fora. E era uma pessoa muito perigosa de se deixar ali, porque era uma pessoa que ele tinha um problema que ele dava um tique nele, ele destruía a casa dele inteira e ele não se lembrava disso. E ele já tinha tentado o suicídio durante 3 vezes. Então, quando você já tem uma pessoa que tem uma debilidade assim, emocional muito forte, se você deixa ele sair de um ritual desse confuso, aquilo ele pode ser um tormento para a vida dele e ele pode fazer novas tentativas que não deveriam ser feitas. Esse teu curso que você tá dando e todo esse processo de redução, né, de danos, né, ayahuasqueiros, eu acho que é muito importante porque é algo, vamos dizer, que é muito novo ainda aqui no Brasil, porque antigamente você tinha mais o Santo Daime, né, e logo depois começou a entrar com muito mais forte assim no mercado outras igrejas que depois da pandemia
né? Então, hoje eu vejo que tem muitas casas, muitas pessoas que estão perguntando, questionando, tal. E isso abrindo sem uma propriedade, isso pode causar mais dano do que cura, né? Então, é muito bom essa tua fala de estar trazendo essa observação. E para todos que querem experimentar, quando sentir que tem um lugar onde não é tão confiável assim, tem que ficar esperto, né? Essa questão é mais uma bem delicada, né? Porque é isso, uma pessoa que não tem referência, como que ela vai saber o que é um lugar confiável ou não, né? Sim, E eu acho que aí entra também essa importância de mais pessoas, né, estarem se conscientizando, falando sobre isso, porque realmente tem muitas casas ayahuasqueiras de diversos tipos, né, em vários lugares do Brasil. É, coisas assim, né, já ouvi muitas histórias muito tenebrosas assim de coisas que acontecem. E aí tem essa questão de como que é difundida, né, a ideia da ayahuasca, né? Então as pessoas falam, é cura, a ayahuasca vai curar, a ayahuasca é maravilhosa. Aí uma pessoa que não está dentro desse contexto, não tem acesso, aí vai ter essa informação, o que vai chegar para ela? Ah, ayahuasca cura. sim, Ah, eu preciso de uma cura. Eu vou atrás de alguém que serve ayahuasca. Aí a pessoa vai querendo uma cura. Ela não sabe como é essa cura, não sabe o que é essa cura, mas ela ouviu que é uma cura que vai resolver a vida dela. Porque é isso que as pessoas sim, falam. Aí a pessoa chega nesse lugar, não passam orientações, não passam instruções, não fazem uma anamnese, não querem saber quem ela é, só venha, se entregue, receba a sua cura. A pessoa vai lá, toma, entra num processo, ela nem imagina o que é. Às vezes são pessoas que nunca tiveram uma experiência com nenhuma substância alteradora de consciência, então ela nem sabe o que está acontecendo com ela, não tem nenhuma familiaridade com esse tipo de experiência. E aí ela pode passar um processo muito difícil, independente de ter um histórico de alguma questão de saúde mental, ela ou a família, independente disso, que às vezes a pessoa nem sabe ou não tem, mas isso não significa que não possa viver uma experiência extremamente traumática, extremamente difícil, né? Dela conseguir assimilar. Ela vive essa experiência, ela tem zero apoio, ela tem zero orientação sobre isso. Ah, você passou o que você tinha que passar. Ah, você precisa entender o que aconteceu com você. Você vai entender, vai chegar. será? Vai chegar o quê, né? Exatamente. Então é bem complicado isso mesmo, porque dentro do cenário é bem difícil, é bem raro. É assim, né? De uns tempos para cá tem aumentado muitas pessoas falando sobre isso, né? Muitas denúncias, muitos movimentos tentando trazer essa conscientização, né? O que é muito bom. Por outro lado, também, cada vez mais casas ayahuasqueiras, cada vez mais pessoas também num lugar até de um certo fanatismo em relação à Sim, ayahuasca, né? Porque é isso, fanatismo religioso ele se dá em qualquer religião, né? Você exatamente. pensar que você pode ser ayahuasqueiro, você pode não ter uma religião, mas de alguma forma sua religião é a ayahuasca. Você está ali todo É, fim de semana, pelo menos uma vez por mês, naquela casa, tomando, é ali que você se conecta com a sua espiritualidade. Você está seguindo ali uma religião que sim, não é institucionalizada, né? Mas não deixa de ser, né? Então, tem muito fanatismo, né? Tem muitas estruturas de seita dentro desses contextos ayahuasqueiros, né? Que é aquela coisa onde a pessoa ali é a verdade suprema, tudo que é dito ali é a verdade. Se você concorda, você tem que concordar com tudo, você não pode discordar de nada, você não conversa com mais ninguém, porque só aquele espaço te entende, né? E aí você faz tudo, você dá tudo por aquele espaço, para aquele contexto, você trabalha, você faz tudo, você não ganha nada, você está numa relação que você faz qualquer coisa por aquele espaço, porque ali é a verdade. Você recebe na força que aquilo que você tem que fazer, tudo parece que só confirma que aquilo é a verdade, né? E aí isso também vai gerando várias questões, né? Vários problemas. Às vezes a gente pensa, não, a pessoa que tem um problema, né, que tomou ayahuasca e não deu bom, é uma pessoa que teve uma crise, é uma pessoa que teve um sofrimento. Mas muitas vezes, muitas pessoas estão tomando ayahuasca e estão tendo experiências maravilhosas, mas isso não significa que isso está sendo saudável para elas. sim, Né? Muitas vezes está alimentando crença, está alimentando um isolamento de outras relações, de outras pessoas, de diversidade, né? Está reforçando um lugar de rigidez do que é a verdade, né? Enfim.
Então, não é, isso é uma coisa muito interessante, né? Que realmente pessoas podem estar tendo experiências maravilhosas, se sentindo plenamente bem. Isso não significa que está sendo saudável, isso não significa que ela está realmente amadurecendo ou se curando do que quer que seja, né? Então, aí também entram várias questões, vícios, por exemplo, né? Uma dependência psicológica ou uma dependência física também, por exemplo, do rapé, Sim. né? E de outras substâncias, de outras plantas, de outras medicinas, né? E aí a pessoa fica ali naquele vício, mas não, eu estou aqui porque eu preciso, porque é o meu chamado, porque eu preciso me conectar, mas na verdade ela precisa fazer isso o tempo todo. E se ela não toma o seu rapé, então ela não se sente forte. Então, ela, na verdade, ela não está forte, ela está fraca, porque ela Exatamente. precisa do rapé para se sentir forte, mas isso não é discutido, isso não é olhado. Né? E aí você vai ver tradições indígenas que vão falar, né, que você tomar o rapé dessa forma pode, inclusive, ir te trazendo doenças, né? Mas que é uma coisa a longo prazo, então a pessoa não vai Sim. saber quando que ela vai descobrir, né? Então, são vários pontos, né? E é muito importante trazer isso mesmo, porque como eu acho que é muito carente, né? Porque hoje a gente vê muita coisa falando a ayahuasca ela está muito em pauta, né? No momento que nós vivemos, onde as pessoas têm muitas doenças mentais, né? Então, como ela está muito em pauta, tem muita gente falando de todo esse processo positivo, só que você não encontra assim tantas, tem as coisas negativas assim que já ocorreram, né? Mas outras notícias falando dessa seriedade das pessoas que estão trabalhando nisso e que estão observando esse movimento, né, que está acontecendo dentro da ayahuasca, porque de certa maneira, se a gente não cuidar disso o quanto antes, vai repercutir um reflexo lá na frente e pode ser que não seja um reflexo tão positivo assim, né? Principalmente para todo esse campo aonde como se utiliza um enteógeno, pode ser perigoso, do mesmo jeito que foi dado a oportunidade da gente estar utilizando e pode ser retirado. Sim, eu vejo que tem muitas vezes tem muita resistência de se falar sobre as problemáticas desse universo por medo disso, né? Ah, não, mas já existem pessoas que, né, tem todo um movimento que é contrário à ayahuasca, que olha como um Sim, alucinógeno, como uma droga, como qualquer coisa assim, né? Como uma coisa ruim, ruim. que faz mal e que as pessoas são todas doidas e tal. E tem muitas pessoas que vão olhar dessa forma. E aí, dentro das pessoas que são ayahuasqueiras, tem muitas pessoas que acham que não se deve falar, não se deve olhar para os problemas que tem e negam, né, com muita força que existem problemas, por medo de que isso vá dar munição para quem acha que, Sim, né, e aí chegar num ponto, por exemplo, de proibir ou qualquer coisa do tipo. Da onde eu vejo, né, eu acho que negar os problemas não faz com que eles parem de existir. Pelo contrário, se a gente não vai olhar, se a exatamente. gente não vai falar sobre os cuidados que não estão sendo oferecidos dentro das casas ayahuasqueiras, cada vez mais vai ter problema dentro dessas cerimônias. Oh, E esses problemas vão cada vez aumentar a dimensão e chegar e vão ter notícias. Então, de qualquer forma, né, é, acho que a única coisa que a gente pode fazer é olhar e cuidar, até para diminuir esses danos, reduzir os riscos, para que fique mais saudável para todo mundo, né? Porque senão a gente está sempre falando desse lugar de privilégio, né? Quem tem ali uma situação privilegiada, de ter uma condição financeira, de ter uma boa, de ter apoio, uma rede de apoio na vida, de ter um trabalho, de ganhar bem, de ser uma pessoa branca, de ser uma pessoa que tem oportunidades, que é vista, enfim. Essa pessoa que está ali bem encontrada no seu espaço, na sua comunidade ayahuasqueira, onde tudo está ali acontecendo, para ela tá bom. Para ela não tem problema, né? Agora, uma pessoa que chega, que é uma pessoa diferente, uma pessoa que vem de outra realidade, uma pessoa que vem de uma história mais sofrida, é ali que os problemas vão aparecer, oh, né? Mas isso não significa que não tenha problemas dentro desse mundo perfeito, cor-de-rosa que as pessoas vivem. Não, tem um monte de problemas, só que tá todo mundo de acordo com eles, tá todo mundo sim, bem com eles. Aí quando chega uma pessoa, quando chegar a diferença é que vai denunciar que não é tão bom assim. Mas aí, de novo, aí ela é excluída, daí ela que é o problema, aí é tirado ela que tem que sair fora. E aí continua nessa ilusão, né? Porque é uma ilusão. Te falar, quantas vezes a gente escuta, ayahuasca é pra gente sair da ilusão.
Mas o que a gente não percebe, que é legal a gente pensar, É. é que, na verdade, muitas vezes a gente entra em outras ilusões. Ah, parei de comer carne, agora eu entrei na ilusão de que, porque eu sou vegana, eu sou melhor que todo mundo. Eu estou numa ilusão também, que o veganismo é o caminho para a humanidade, todo mundo tem que ser, e todo mundo tem que seguir dessa forma, porque se não seguir, a pessoa está fora, ela está errada, ela está perdida. E aí entra uma outra coisa assim, bom, mas será que isso... Né? O que a gente, se a gente for pensar, né? Se ter veganismo, pode ser qualquer coisa. Você tomar rapé todo dia, pode ser tomar Exatamente. ayahuasca todo dia, pode ser só vestir roupas claras, pode ser não falar palavrão, pode ser não assistir filmes de baixa vibração que tragam violência, né? Mas aí como é que é? A gente vai se alienando da realidade, né? A realidade não é essa, a realidade é violenta. Tem pessoas que não têm escolha, não é nem assistir filme, sai na rua e sofre violência. A todo momento. A todo momento. Ah, não, mas... Não, eu não vou olhar para isso. Diz, não, mas não é assim, é porque tem que ser. E aí só vai tirando o corpo fora, né? Para alimentar ali e sustentar uma ilusão de que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu olho, às vezes eu brinco, a gente está fazendo os grupos de estudo, né? Chega um momento, a gente tem uma aula sobre abusos de poder, né? E aí eu falo, se você está numa casa que você não vê, que você acha que não tem absolutamente nada de errado, você tem que olhar melhor. Porque todo lugar, por mais que esteja tentando melhorar, tentar melhorar passa por olhar que não está. Ainda tem muitas coisas para melhorar. Todos os lugares. Né? Então, é isso. Muitas pessoas acham que os seus lugares são perfeitos. Perfeito, impecável, iluminado. Tudo que é absoluto, Sim, né, é um pouco complicado, né? tem que ter uma visão um pouco mais ampla para isso, né? Porque como a vida é um movimento, está sempre se transmutando tudo, né? E fatos estão ocorrendo. A vida está sempre em mudança. Nós estamos numa mudança constante e muitas pessoas não observam isso, né? Que cada um pode ir para um caminho diferente. E chega um momento onde nada é perfeito, né? Acho que ainda a perfeição está bem longe daqui, né? Sim, acho que é isso também, né? Muitas vezes a gente está pensando para onde a gente quer ir, mas a gente não olha de onde a gente veio, né? Como Exatamente. que a gente, quais são as crenças que nos fundamentam, né? Qual é a nossa história de vida, qual é a nossa família, o que a nossa família ensinou para a gente, o que a gente carrega. Às vezes a gente muda a roupa da crença, mas a crença ainda é a mesma, né? Então, como que a gente... e eu acho que isso é uma coisa muito delicada dentro dos contextos ayahuasqueiros também, que é isso, se sobrevaloriza uma perspectiva espiritual, né? Então, a alma está acima de tudo, o que importa é a história da sua alma, o que importa é o seu espírito, e ninguém olha para a carne. Ninguém olha para a matéria, ninguém olha para a terra. Qual é a minha história? O meu espírito foi, sei lá o quê, quando a história do meu... Estou aqui curando o meu espírito. Tá. E a minha mãe? Né? E como eu cresci? Né? E como os meus privilégios me trouxeram ideias que, de repente, era legal questionar. O quanto a bolha que eu cresci me trouxe uma visão de mundo que é só uma visão da bolha. Ela não é Sim. o mundo como ele é, porque o mundo como ele é diverso, ele é plural, ele tem muitas realidades dentro desse mundo. E se eu não consigo ter essa dimensão, como é que eu vou abrir uma cerimônia, por exemplo? Como é que a pessoa vai servir ayahuasca se ela acha que todas as pessoas são iguais? Porque no espírito, a alma, todo mundo é igual. Ok, mas na hora do vamos ver, o que vai pesar ali? Você vai olhar para a Exatamente. pessoa numa crise, você vai olhar a pessoa sentindo raiva das violências que ela sofreu, ou tendo um processo ali, revivendo um trauma, e você vai falar, ai, mas seu espírito é divino. Ajudou no quê? Em nada. Exatamente. Às vezes, inclusive, piora. É, Porque a pessoa ela não tem o direito de sentir a raiva dela, ela não tem o direito de sentir a dor dela, porque ela tem que ficar bem, porque o espírito dela é de luz e é isso que importa. Não é, é? mas é a loucura humana, né, cara? Porque é o ego funcionando ali de uma maneira, né? Igual aquela positividade tóxica, né? É trazer essa realidade, né, para as pessoas, né? Sair muito desse flow que todo mundo fala, que é lindo, que é maravilhoso, também não é assim, né? Muitas vezes a gente passa por uma dor ali para perceber certas coisas e tem que ter um suporte, né? Isso que é mais Sim, importante. é um encantamento, né?
É muito comum, eu passei por isso, muitas pessoas passam. Quem não, né? Eu acho que às vezes do que eu vejo, que eu já vi pessoas que já vêm de uma realidade de vida de muito sofrimento, é mais difícil de entrar num lugar assim de extremo encantamento da salvação, porque ela vai voltar para a vida dela e a vida dela não é isso, né? Exatamente. É isso que É a gente outra precisa ter coisa. essa dimensão, né? Que o quanto a gente consegue achar que tudo é lindo tem a ver com o quanto a nossa vida é privilegiada Sim. para tudo ser lindo, porque a vida lá fora não é assim. É, porque a gente vive numa bolha, né? A gente Exatamente. vive numa bolha aqui. Tanto é que ontem teve ritual aqui no Gabriel e é um curso, né, que eles estão fazendo e aqui tem pessoas muito variadas e abriu uma roda de partilha. E é muito interessante nessa roda de partilha essa essa noção de que cada um teve uma realidade completamente diferente. Então, imagine, a menina, ela simplesmente tinha que sair no farol para juntar dinheiro para comprar comida para os irmãos, porque a mãe e o pai ficavam bebendo dentro de casa, não faziam nada. Então é muito diferente da minha realidade, né? Então aquilo que eu vou ver, como você falou, muitas vezes pode mudar muito, porque eu não tive o impacto que ela teve na vida dela, de sofrer um abuso, espancamento, todo esse tipo de coisa. Então, geralmente para essas pessoas é muito mais duro, porque você tem que passar por um processo de perdão muito profundo, e para você perdoar certas pessoas é muito complicado, então é muito doloroso, né? Cada um tem uma dor diferente, mas perceber o quanto isso é importante para essas pessoas e ter um acolhimento que muitas vezes na vida delas elas não têm, né? Isso que é importante trazer para a realidade, né? Eu acho que é isso também, né? Às vezes uma pessoa que sofreu violência, o processo de cura dela não é perdoar. A gente não tem. Eu acho que é um ponto importante, né? Porque a gente vai falar, quando a gente vai pensar nessas influências todas, né? Que moldam as nossas crenças, as nossas visões de mundo, a gente não pode deixar de olhar para o cristianismo, né? Para o processo Sim, colonial e como isso impactou e fundamentou a nossa visão do que é a vida, de como deve ser, do que é o certo, do que é o errado, né? Como a gente já falou. E aí, dentro disso, é isso, né? O perdão é o lugar supremo que as pessoas precisam chegar, que é o que vai fazer ela se sentir bem. Pode ser que a pessoa chegue nesse lugar? Pode ser. Pode ser que ela não chegue. E, independente de onde ela vai chegar, que é uma coisa que a gente vai ver a partir de acompanhar aquela pessoa e não do que a gente acha que ela tem que ir, né? Porque sim, isso também rola muito, né? Às vezes a pessoa está lá num processo e aí a pessoa que está cuidando vai olhar e falar: não, você precisa chegar aqui. Pô, você não sabe se a pessoa precisa chegar aqui. De repente, que a pessoa precisa sair daqui é com mais raiva. De repente, a pessoa precisa sentir raiva e não perdão. Às vezes, o que a pessoa precisa sentir é que ela tem o direito de ter raiva. Né? E sim, isso é uma coisa que é muito forte, que tem muito forte no meio ayahuasqueiro, que é isso, as pessoas não podem sentir raiva. Chega uma pessoa que foi surrada pela vida, pela sociedade, pelas estruturas, por todas as questões, pela nossa cultura, e ela vai chegar e ela vai acessar uma coisa que faz ela sentir raiva. E aí alguém vai virar para ela e vai falar assim: não, mas você precisa transformar isso em perdão, em amor. E aí isso é uma violência, sabe? sim, Porque é como você está dizendo para ela assim: olha, você não tem o direito de sentir raiva, você passou do que você passou, que eu não passei, por isso que eu sinto amor, mas isso não vem ao caso, né? Você precisa sentir amor. Se você não sente amor, você não está se curando, você não está se abrindo para o processo que você tinha que estar se abrindo, porque essa é. Pô, você está cagando um monte de regra na cabeça da pessoa, exatamente. você está desconsiderando a realidade da pessoa, está desconsiderando o que é o processo importante para ela. Né? De repente, a pessoa que precisa se posicionar. A gente vê isso rola muito, né? Dentro dos contextos brancos, né? De ayahuasqueiros e em outros lugares, mas assim, as pessoas brancas que são privilegiadas, né? Só por ser branca já é. Ou que vem ali pessoas cis, pessoas que têm aí uma condição financeira melhor, que fizeram uma faculdade, de repente paga, ou pública também, porque até para você poder estudar numa faculdade Sim, gratuita precisa de muitos privilégios para você conseguir chegar. Né? Então, aí essas pessoas estão ali, aí chega uma pessoa negra, uma pessoa trans, né? Uma pessoa de uma realidade de vida difícil, e ela vai falar e ela traz uma carga de raiva, uma carga de agressividade,
isso é visto com maus olhos. Isso é visto como se aquela pessoa está baixando a vibração. Ela está trazendo uma vibração que não é bem-vinda, porque essa não é a vibração da cura. A vibração da cura é o amor, a vibração da cura é o perdão. E aí, a cura para quem? Cura para quem? Quem que pode se curar, então? Porque a pessoa não pode passar, ela não pode ter raiva por tudo que ela viveu. Então, ela não merece se curar. Porque a cura é só se ela sentir amor. Se ela não sentiu amor, então ela não se curou. Primeiro, eu acho que é de uma crueldade muito grande você fazer isso com uma pessoa. Isso faz muito. E aí as pessoas saem extremamente, muito mais vulneráveis, muito mais sofridas, muito mais... E ainda marcando uma coisa que muitas vezes é marcada a vida inteira, que ela não pertence, que ela não pode, que ela não é boa, que ela não merece. Né? Então, assim, é uma reprodução de violência com ar de gratidão tão grande, tão profunda, né? Aí, para quem acredita em pecado, para mim é um pecado. Para quem acredita... Para quem vai pensar em questão de cuidado, não é cuidado, isso é violência, né? Então, e como as pessoas não olham para isso, né? Então, quero estudar sobre a ayahuasca, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a pintar, eu quero aprender como conduzir uma cerimônia. Mas eu não quero aprender sobre a realidade da vida das pessoas, eu não quero aprender sobre como eu não sei uma porrada de coisa que eu precisaria aprender, minimamente alguma coisa para poder cuidar de alguém. A gente não quer olhar para isso. Né? Teve vezes que eu já divulguei o curso, né? Que esse é o 3º ano que a gente está fazendo esse grupo. Né? Aí teve uma vez que teve mais de uma pessoa comentando assim, que viu as aulas que ia ter, né? Então, o processo de expansão da ayahuasca, colonização, abuso de poder, pensamento de seita, fanatismo religioso, violência estrutural, enfim, uma série de coisas ali. E aí pessoas falam assim, não, como assim? Mas você não vai falar sobre a psicologia do estado da alma? A pessoa quer estudar isso. Quer saber o que é, como que o espírito vai se relacionar com aquilo. Cara, isso está tão longe. Assim, se é para se estudar isso em algum momento, que aí eu não vou nem entrar nesse mérito, se é sobre isso, tem tanta coisa que a gente precisa olhar antes. Exatamente. Sabe assim? A interpretação é muito variada de todas as pessoas. E a absorção de tudo aquilo é mais complexa ainda. Porque tem gente que já sofreu tanto na vida, não tem nem tempo para pensar em filosofar sobre a vida. Não dá tempo. Né? Então é muito sofrido. Então tem certas coisas que a pessoa vê ali, ela não entende. Pode trazer uma confusão maior ainda. Né? Eu tenho dentro do meu trabalho como uma premissa muito importante, que é chegar num lugar da maior neutralidade possível, para eu olhar para os fenômenos que acontecem, para as coisas que acontecem dentro do cenário ayahuasqueiro, para o próprio cenário ayahuasqueiro, eu consegui cada vez mais olhar para isso com uma neutralidade, que é o quê? Eu consegui desconstruir as minhas crenças pessoais, eu consegui discernir cada vez mais, e aí não se finaliza, né? Não é uma coisa que eu vou chegar num lugar de perfeição. Não, eu não acredito nisso. Eu, Juliana, não acredito nisso, mas de estar numa continuidade, continuamente me desconstruindo, continuamente questionando as minhas visões, as minhas interpretações, as minhas percepções do que acontece tanto comigo quanto com as pessoas, né? Então, para chegar num lugar de mais neutralidade. Por que mais neutralidade? Porque quando eu vou cuidar de uma pessoa, se eu não consigo ter uma postura, se eu não consigo ter uma disposição de neutralidade, eu vou cagar regra na cabeça dela. Querendo ou não, eu posso nem dizer nada, mas como eu vou agir, como eu vou olhar para ela, vai estar baseado no quê? Na minha crença do que está acontecendo com ela, na minha crença do que deve acontecer com ela. Né? Então, eu estou dizendo isso porque, assim, para mim, nesse lugar de neutralidade, eu busco olhar para a experiência da ayahuasca de uma forma neutra também. Então, eu olho assim... Esses dias uma amiga me mandou uma coisa de um protocolo, acho que ela estava lendo, que não era era em inglês, enfim, sobre orientações para o uso da ayahuasca. E aí tinha uma frase que era assim: não veja as suas experiências na ayahuasca como... Não diga, a ayahuasca me mandou fazer isso.
diga, através do processo da ayahuasca, eu entendi que eu quero fazer isso. Né? Então, essa diferença de você não jogar tudo na conta de ayahuasca vai dizer e eu vou fazer, como se tivesse um mando ali, né, supremo, que vai dizer eu tenho que fazer tudo, porque, primeiro, eu não sei o que eu estou entendendo, eu não sei quem é que está mandando, se realmente está mandando, e aí volta todos aqueles questionamentos, né? Se a ayahuasca manda tudo e a gente só obedece, então o que o dirigente abusador está fazendo? Por que ele está fazendo aquilo? Né? Então já entra ali. E nem precisa ir num abusador, num abuso sexual, numa coisa, pode ir para uma pessoa que está cuidando da outra ali de um jeito péssimo. Também é tão grave, né? Extremamente grave. Então, eu acho isso bem interessante, essa coisa que essa amiga me falou. Quando ela falou isso, eu falei, é assim que eu vejo. Eu acho que faz parte também do nosso trabalho a gente poder pensar assim, as pessoas precisam desenvolver esse discernimento, esse pensamento crítico, num lugar de desenvolver mais autonomia na relação delas com a ayahuasca, com os espaços ayahuasqueiros, com os seus dirigentes, com os seus chais, com os seus irmãos, né? Precisa desenvolver mais uma autonomia no sentido de quem eu sou, o que isso tem a ver comigo, por que essa visão está vindo dessa forma. Já conduzi processo de integração de várias pessoas que é isso, tem uma visão ali, e aí toma aquela visão como algo extremamente literal, urgente, e que precisa ser resolvido agora, senão vai ser punido pela espiritualidade. E aí quando você vai desenvolver ali, conversar com a pessoa, entender, não, mas espera aí, essa coisa que você precisa fazer, que é urgente, que foi uma mensagem que é... Isso já estava com você antes? Você já pensava sobre isso? Ah, pensava. Ah, então isso é seu. Então já é uma coisa que já vem com você. Ah, não, nunca pensei. Tá, então de onde isso veio? Ah, aí vai investigar, de repente, não, é porque alguém estava falando sobre isso, como isso é a coisa mais importante. Sim. E aí eu ouvi aquilo e eu entendi que então eu precisava fazer também. Então, quando a gente vai esmiuçando, olhando, conversando com cada pessoa, porque é isso... Cada pessoa que eu vou cuidar, ou para fazer uma anamnese, ou para cuidar durante a cerimônia, ou numa integração, eu aprendo muito, sabe? Não é esse lugar de assim, eu estou aqui, eu sei, eu vou te... Não, tem pessoa que eu sento assim e falo, bom, então tá, vamos pensar junto. Eu acho que tem esse risco, tem essa questão, tal, não sei o quê. O que você acha? Vamos pensar. Qual é a sua rede de apoio? Se der errado, como é que você vai se cuidar depois? Tá, então vamos ver uma dose menor. Como que a gente... Então, várias, e tudo são coisas que a gente vai cuidando num lugar de, bom, vamos fazer uma tentativa, vamos fazer uma experiência, reduzir os riscos, reduzir os danos, para fazer a melhor forma possível, mas sabendo que não tem a forma perfeita, não tem a forma ideal, não tem a forma certa. Eu não sei, né? Eu vou descobrir com a pessoa. A pessoa vai descobrir comigo, a pessoa vai descobrir sozinha. Vamos descobrir, eu estou aqui no apoio, né? Então, eu acho que essa perspectiva de assim, da ayahuasca, ela muitas vezes o que a gente vê ela vai expandir, ela vai ampliar uma coisa que a pessoa já tem ali. Uma coisa que a pessoa já é, com as influências, com os atravessamentos do contexto. Né? Então, quando a gente vai olhando dessa forma e cuidando dessa forma, vai dando esse pé no chão, sabe? Esse lugar de pé no chão. Porque, assim, não estou julgando aqui, se você está dentro de uma igreja do Santo Daime que vai dizer que aquilo é tal coisa, ou você está lá tomando com o pajé, e o pajé vai dizer, olha, está acontecendo isso, você precisa fazer isso. Isso é uma coisa. Isso é o papel da pessoa que está ali como dirigente espiritual, como representante espiritual. Você vai seguir, eu quero aprender com esse povo. Isso é uma coisa também que aí a gente iria entrar na questão de apropriação cultural, de uma relação extremamente superficial com as várias tradições ayahuasqueiras que tem. Isso acontece muito. Vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho e faço a minha miscelânea ali, eu faço o meu babado com as coisas que eu acho legal e vou dizer que a verdade é essa, né? Então, isso é um outro ponto bem delicado que em algum momento vai lhe falar. Mas se eu estou seguindo ali, eu entrei, me fardei no Santo Daime, eu vou seguir aqui a linha do Santo Daime. No Santo Daime se faz assim, no Santo Daime se entende assim, faz sentido para mim estar aqui. Isso é uma coisa. Né? Eu vou seguir ali o que está dizendo nos hinos, o que o padrinho disse, como eu fui lá para mapear e fui aprender na floresta, como que eles fazem. Vou seguir, quero aprender. Vou aprender com uma tradição indígena. Vou lá, vou fazer uma dieta, vou me aprofundar, vou para a aldeia, vou ouvir como que eles cantam, por que eles cantam, como é que eles fazem, nananã. Quero aprender isso. Isso é uma coisa.
Agora, independente do caminho que você vai escolher, independente do que você vai querer realmente se aprofundar, tem um lugar que é quem é você e como que você vai cuidar para que você consiga se relacionar com as coisas de uma maneira realmente saudável. Realmente saudável, no sentido de você não esquecer quem você é. Você não esquecer de onde você veio, você não esquecer o que te moldou. Mesmo para você poder transformar alguma coisa, você precisa entender que coisa é essa e de onde ela vem. Senão você não vai transformar nada. Você pode estar se sentindo bem, eu parei de fumar cigarro, tomando ayahuasca. Maravilha. Aí vai ver, mas a pessoa está tomando rapé todo dia, várias vezes por dia. Ok, não, mas rapé é melhor que cigarro. De alguma perspectiva, a gente pode olhar e falar, realmente é. Outras, a gente pode questionar isso também. Certo? Aqui estou colocando possibilidades, né? Mas a pessoa está ali tomando rapé todo dia pra caramba, está fumando churu todo dia pra caramba. E aí, o que mudou na vida dela efetivamente? O contexto, a forma como ela está entendendo o que ela está fazendo, mas de repente o que levou ela a ter um vício, uma dependência do cigarro, e o que fez ela estar tendo uma dependência, um vício do rapé, será que isso foi resolvido? O que levou ela a ficar dependente de algo, será que isso foi resolvido? Ou não? Muitas vezes não é. Muitas vezes o que leva a pessoa a ter, então eu não brigo mais na rua. Né? Eu não brigo quando eu estou falando com alguém que é diferente de mim. Eu sempre brigava, saía na porrada. Agora eu não saio mais. Mas eu também não ando mais com ninguém que pensa diferente de mim. Eu só ando com gente que pensa igual. Será que você resolveu isso realmente? Exatamente. Sabe? Então, essas são... a minha pegada é pergunta. É pergunta. Vamos abrir... Porque a gente vê, é tudo fechado. As respostas fechadas, as explicações fechadas, os direcionamentos fechados, o que tem que ser feito. É assim, assim, assim. O que você tem que pensar? Assim, tudo está fechado. Será que não precisa abrir um pouco? Pergunta. Vamos perguntar? Vamos questionar, perguntar? né? Questionar é a melhor coisa que tem. Então, esse questionamento, ele sempre tem que estar em alerta. Até mesmo das coisas que a gente faz. Já cheguei a fumar, parei com rapé e também hoje eu uso muito rapé. E na minha percepção, eu falo, eu estou mudando um vício por outro vício. Entendeu? E perceber que assim, é uma medicina também que tem o seu horário, né? Então, falar que eu sou viciado, eu acho que sim. É você assumir, você perceber e tentar mudar isso de alguma maneira e saber aonde está o ponto disso. Para tentar curar, né? Porque é difícil, o vício é difícil, né? Então, uma coisa que eu vejo é o ser humano, ele precisa trazer essa responsabilidade para ele também, de saber as coisas, de procurar, de questionar, né? Vai tomar ayahuasca, questiona, veja a casa, veja o que tem de ruim, o que tem de bom, né? Então, esse questionamento é muito importante para as pessoas, principalmente nesses dias onde o algoritmo leva todo mundo para o mesmo buraco, né? Só que cada ser é diferente do outro, viver uma coisa diferente do outro. Então, cada um tem que saber fazer a trajetória no teu caminho próprio, sem ficar olhando o caminho do outro. Eu vejo que também tem uma coisa muito delicada, muito complicada dentro desses contextos, que é uma coisa assim, né, uma super individualização da responsabilidade. Eu concordo com você que a gente tem que desenvolver, que é um caminho até dentro dos meus estudos com a ayahuasca, dentro, né, das tradições com quem eu aprendo, né, porque é isso, eu não sirvo ayahuasca, não estou nesse lugar, nem quero estar, né, nesse lugar de condução de cerimônia. Meu lugar é de um apoio para que os povos indígenas, as pessoas, né, os representantes indígenas que eu conheço, que eu confio, que eu vejo o trabalho, eles possam ensinar. Não só porque eu entendo que veio deles e que isso é um posicionamento político também de assim, não vou pegar uma coisa que é ali daquela tradição, daquele povo e entender, né, o que isso isso implica, né? Mas também de entender que ali tem muita sabedoria, muito conhecimento. Sim. Né? Tem um conhecimento muito profundo. Então, eu vejo que tem muitas coisas que tem ali, que eu vou aprendendo nessas tradições, que tem essa coisa de você, que se você não conseguir se responsabilizar por você mesmo, você não consegue navegar na força, você não consegue aprender, você não consegue crescer ali dentro desse processo, né? De você realmente
aprender a segurar o seu reggae, você realmente aprender a lidar com os seus próprios processos, né? Enfim. Então, concordo. Por outro lado, eu acho que tem uma coisa que é muito complicada, que é uma hiperindividualização de questões que não são individuais. Por exemplo, questões sociais, questões políticas, Sim. questões de acesso, questões históricas, né? Então, eu quero que é aquela coisa que você estava falando da raiva, né? Eu quero a pessoa tem que tirar aquela raiva de dentro dela e sentir amor. Tá nas costas dela uma questão que é uma violência estrutural, um Sim. preconceito. Não pode estar nas costas dela. E aí a gente vê dentro dos espaços ayahuasqueiros, muitas vezes, um posicionamento de que aquela coisa, religião e política não se misturam. Vai falar de política, vai falar de questões sociais, vai falar de questões de gênero. Ah, não, nada a ver, tá abaixando a frequência, tá falando nada, vai trazer essa política, agenda, não sei o quê. Gente, mas ninguém, se a ayahuasca fosse mudar o mundo sozinho, vamos dar ayahuasca para todo mundo que o mundo vai melhorar. O mundo não estava como ele está. Então, entra esse lugar, responsabilidade individual e coletiva. Não só em relação ao que se faz dentro do cenário ayahuasqueiro, mas ao que se faz em todos os cenários da nossa vida. Somos seres políticos, estamos aí vivendo, estamos vendo as coisas, quais são as políticas públicas que se tem para determinadas populações que não têm, o que querem cortar. Então, as pessoas não querem pensar sobre isso. De novo, quero pensar em aprender, em me pintar, em ficar linda, em estar ali, rezar e não sei o quê. Legal, mas e todas essas outras coisas? E se você não quer pensar sobre isso, por que você não quer pensar sobre isso? Ah, porque é desconfortável. Ah, porque se você começar a olhar sobre isso, você vai ver que o mundo não é tão lindo quanto você gostaria que ele fosse. De repente, a gente precisa olhar um pouco para isso, que o mundo não é nada Lindo. bonito. Não, não é. Infelizmente, né, o ser humano, ele é passível de muitos erros, né? Sim. E é por isso que a gente está aqui. Para tentar se libertar um pouco desses erros, né, humano. Pelo menos reconhecê-los, os Exatamente. nossos, né? Por isso que eu digo, trazer essa responsabilidade, que muitas vezes a gente é responsável naquilo que fala para o outro. Quem sou eu para invadir isso sem eu saber qual é o estilo de vida dele? Então, por isso que eu falo dessa responsabilidade. Pega para você, fala, meu, segura tua onda aí. E acho que ter essa noção, né, de acordo com a sua realidade, quais são as responsabilidades que te cabem também? Né? Porque é isso, se você é um homem cis, branco, hétero, com dinheiro, e você está, por exemplo, cuidando de pessoas numa cerimônia, e de repente tem uma mulher trans, negra, de uma situação financeira ruim, o seu lugar, o lugar que você ocupa ali, o lugar da sua vida, quem você é, te traz responsabilidades que a outra pessoa não tem. Que é como você vai falar com ela. É mais importante você saber como você vai falar com ela do que como ela vai falar com você. Exatamente. Se ela está tendo um processo e ela vai reagir com raiva, ou ela não quer que você encoste nela porque você é homem, vai saber o que ela passou, que com certeza passou um monte de coisa. A responsabilidade não é ela que tem que saber como falar com você, respirar fundo e perdoar todos os homens que abusaram dela. Não, você que tem que saber como é que você vai se colocar ali. E se você vai se colocar ali? E se era você que devia estar lidando com aquela situação? Exatamente. Né? E isso é uma coisa que, na verdade, que acontece é o inverso, né? As pessoas não olham, elas não se responsabilizam, não é só... não é igual a responsabilidade de todo mundo diante de cada situação. Por exemplo, a minha responsabilidade, se eu tô numa equipe, eu sou psicóloga, eu vou ter um olhar e uma responsa nas minhas costas, diferente de uma pessoa que não é. Exatamente. Porque eu tenho noção de coisas, porque eu tenho acesso a coisas, porque eu estou numa posição diferente. Então, é para isso que eu preciso olhar, né? E aí, isso falta muito. Não, as pessoas vão olhar para aquela pessoa ali, enche a boca para falar, você precisa se responsabilizar porque você foi grosseira, e aqui nessa casa de amor nós não aceitamos grosseria. Mas ali a pessoa que foi cuidar dela foi extremamente passivo-agressiva, não estava com paciência, estava julgando ela do começo ao fim, mas não, ela pode, porque ela está mais próxima de Deus. Não existe isso. Não faz sentido nenhum, mas rola demais. Muito. Nossa Senhora, demais. Mas, Ju, eu acho que já tá bom. Né? Você é uma mãe atarefada. Eu tô preocupado com a neném, né? Mas muita gratidão da tua fala aqui para desmiuçar isso, que eu acho que tem muita gente que precisa ouvir para não cair em roubada, né?
E de outras pessoas que muitas vezes romantizam, como eu já romantizei muito, né? Sempre falei que teve uma hora que eu queria falar para todo mundo que ia mudar o mundo com isso. E na verdade depois você se toca e fala, não, gente, não é bem assim. Você tem que falar para pessoas específicas e tem que saber muito bem. Porque a gente tem essa responsabilidade. Pô, hoje eu sinto essa responsabilidade para quem eu vou falar, né? Então, é isso, gratidão. Das tuas palavras, do teu estudo que você está fazendo, que é incrível. Depois eu quero que você me dê os seus dados para as pessoas poderem te conectar, né? Para fazer esse tipo de trabalho, que eu acho que é muito importante, né? Acho que em várias casas isso daí pode ajudar, né? Porque você fazer essa redução de danos é algo primordial, né? Para as pessoas que trabalham nas casas ter um pouco mais de noção disso, né? A gente está estudando, né, formatos, porque isso realmente também é uma coisa que me preocupa muito, é essa coisa do diploma, né, do Sim, certificado. Pô, as pessoas ficam querendo certificado para quê? Para dizer que já está o quê? Formada. Eu não estou formada, né? Eu acho que isso faz parte exatamente. desse estudo, né? De também aprender a habitar esse lugar de assim. Eu não sei, eu não vou saber tudo. Como que eu lido com o fato de que eu não sei tudo? Como que eu lido com a falta de certezas? Como que eu lido com a falta de Sim, resposta? Eu acho que isso também é um estudo bem importante para as pessoas que querem conduzir, para as pessoas que querem apoiar uma cerimônia, né? Então, eu acho que assim, são muitos, né? A gente fui aqui livremente falando o que foi vindo à cabeça, mas cada um desses assuntos tem muitas camadas, muitas delicadezas, muitas complexidades para a gente poder aprofundar, né? Então, e eu acho que só queria dizer também que assim, né? Pensar sobre isso não é dizer você que não pode ter fé, que não pode ter uma crença, uma religião, não é isso, mas assim, é ter consciência, ter clareza, ter discernimento de que por que que eu tenho isso, por que que eu penso dessa forma, por que que eu olho as coisas dessa forma, a que isso me serve, o que que isso também pode ser ruim para mim, e depois de olhar para tudo isso, eu pensar, bom, mas se o outro não quer, é problema dele. Isso, se sim, cabe a mim, não significa que porque cabe a mim que vai caber a outra pessoa. Eu exatamente. não posso olhar para outra pessoa com esse prisma e julgar ela a partir de uma coisa que é da minha história, da minha crença, da minha fé, né? Então, acho que esse lugar é um grande desafio, Sim, mas que a minha proposta é vamos tentar ver como é que a gente chega mais sim. próximo disso para que o cuidado seja realmente um cuidado. Então, é isso. Agradeço muito o convite e tamo junto. Tamo Vamos embora. junto. Gratidão a todos. E se alguém teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, porque o teu relato pode estar ajudando muita gente. Gratidão a todos. Uhul! Gratidão, Aí, querido.